Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Se você está me vendo pela primeira vez, saiba que eu sou Gutenberg B. de Macedo, membro da Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de carreira e de pré-aposentadoria. E que nós aqui estamos preparados para ajudá-lo a fazer a travessia no deserto ou a sua transição de carreira. Hoje eu quero tratar sobre um assunto bem específico que diz respeito à liderança. O trabalho de um líder em tempos de turbulência, ou em tempos de recessão, ou de crise econômica, social, política, educacional, etc. Existe este período da vida da sociedade moderna, exige que os líderes tenham um determinado comportamento que visualize transformar o seu trabalho, que visualize valorizar o seu trabalho, bem como a fim de que eles possam deixar um rastro de competência, de exemplo e, sobretudo, no que diz respeito à liderança. Aqui eu alenquei 7 pontos que considero de fundamental importância como o trabalho de um líder em tempos turbulentos. Primeiro, reconheça a realidade. Não fuja do campo de batalha. Lidere o seu exército. Como eu sempre digo, eu temo mais um exército de ovelhas liderado por um leão do que um exército de leões liderado por uma ovelha. Portanto, você há de ser um elemento que enfrente a realidade, que não a esconda, que não a esconda, que não a esconda. 2. Transforme a psicologia de sua empresa. Depois de reconhecer os problemas dos dias atuais, convoque toda a sua equipe, toda a sua empresa e fale a realidade do mercado, do seu negócio, do seu país. E exija de todos um comprometimento para poderem fazer a travessia no deserto. É bem provável que durante essa viagem você tenha de enfrentar a escassez de água, de alimento, de produtos de saúde, entre tantas outras questões. Mas você há de manter acesa a chama nos corações de seus valentes soldados. Se você não fizer, você destruirá a empresa. E você sabe quantas empresas se perderam ao longo do caminho, porque os seus líderes não souberam reconhecer a realidade e não souberam também motivar os seus soldados. Em terceiro lugar, eu sugiro que você seja ousado. Que você crie novos produtos, novos processos, elimine aquelas coisas que não contribuem para o progresso da sua organização. Não tenha medo. Se você falar a verdade, as pessoas vão compreender. É bem provável que algumas delas não, mas a maioria vai compreender. Em quarto lugar, proteja o essencial. Guarde o essencial, mas elimine o supérfluo. Isso em todos os departamentos. Em todos os departamentos. Eu gosto muito daquela classificação feita pelo Jack Welch, quando ele dizia que na empresa dele existiam 3 tipos de pessoas. E já falei isso aqui anteriormente. Aquelas pessoas que viviam os valores da organização e tinham alto desempenho. Essas pessoas seriam normalmente promovidas. Segundo lugar, aqueles outros que tinham os valores da organização, mas não tinham performance. Esses, ele mandava para um coach executivo, para que ele pudesse ajudá-lo a sair daquela situação.
E depois disso, depois de concluído o trabalho, ele tinha mais 6 meses para provar a mudança. Se ele não provasse, ele seria demitido. E por último, você tinha aqueles outros que não tinham os valores da organização, mas que tinham uma competência e um resultado exagerado. Sobre esses, ele disse, esse é o grupo mais difícil de você eliminar. De qualquer maneira, eu sugiro que você faça essa avaliação daquelas coisas que você não necessita e que você mantenha aquelas pessoas que podem fazer uma diferença em sua organização. Isso significa que você, naturalmente, vai ter de fazer uma reavaliação de todos os seus profissionais, principalmente os mais antigos ou aqueles em posições mais altas. Por quê? Porque, infelizmente, por incrível que você pareça, e me perdoe essa minha fraqueza, muitas organizações estão cheias de patos gordos, matadores de barata. E para lembrá-lo, eu vou contar a história do pato gordo. Existia um amante da natureza na Noruega. Todos os anos ele via esses patos selvagens fugirem da Noruega para terras de temperatura mais amena. E ele ficava com dó desses pássaros, que voavam para tão longe todos os anos, para depois voltar à Noruega. Temperaturas 40 graus abaixo de zero, um terror. E um belo dia, ele, como amante da natureza, pensou e disse, eu vou encontrar uma maneira de proteger esses patos gordos. Ele então pensou e disse, eu vou construir grandes tanques. Vou dotar esses tanques com um mecanismo de aquecimento. Vou construir silos para armazenar alimentos. E vou começar a atrair esses patos. E foi o que ele fez. No primeiro ano, alguns patos foram chegando e foram se alojando e se acomodando naqueles lagos com temperaturas saudáveis e de abundante alimentação. Segundo ano, mais patos foram chegando, foram procriando. No terceiro ano, mais patos foram chegando, foram procriando. Já estamos agora chegando no quinto ano, e ele não tinha mais dinheiro para construir tanques, ele não tinha mais dinheiro para construir silos, ele não tinha mais dinheiro para comprar milho, e ele disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Ele fez um estudo, e ele descobriu que os patos que eram mansos, eram selvagens, haviam se convertido em patos mansos. 2, eles estavam ficando obesos, pesados. 3, por esse motivo, eles não estavam indo embora. Não estavam indo embora. Quando eu li essa história num dos tratados de Søren Kierkegaard, eu dei a seguinte aplicação. Essa é a história de milhares de jovens que querem se formar, querem mudar o mundo, como a minha geração na década de 60. Nós queríamos mudar o mundo. As mulheres queriam mudar o mundo. E aí, nós entramos nas grandes corporações. Queríamos trabalhar nas grandes corporações. Alguns fizeram carreira brilhante. Mas muitos foram ficando ao longo do caminho. A empresa nos mantinha sobre animação, animados, porque nos davam cartão de crédito, nos davam um carro, nos davam um telefone celular agora, nos dava isso, mandavam-nos para o exterior, Só que, com tudo isso, à medida que os anos foram passando, esses meninos que queriam mudar o mundo, que queriam dirigir as grandes organizações, eles foram transformados em patos mansos, gordos e incapazes de voar. Não permita que isso aconteça com os seus subordinados, com os seus líderes. Cuidado com o pato gordo de sua organização. Cuidado com o matador de barata em sua organização, porque ele vai destruí-la. Não importa se ele é presidente, se ele é diretor ou se é gerente. Se você detectá-los, submeta-os a um processo de transformação através de um coach executivo. E se ele não mudar,
ele tem de ir para casa, cuidar de sua própria vida ou do seu próprio negócio. E o último ponto que eu gostaria de enfatizar, os dois últimos pontos, que eu acho importante, é você falar a verdade, você ser transparente em tudo isso. E por último, acompanhe os números de sua empresa com uma lupa. Olhe todos os dias. Todos os dias, olhe os números de sua empresa. Porque se você não fizer, quando você for se deparar com esses números, é bem provável que você esteja chegando ao final da estrada ou da sua viagem como presidente, como dono, como gerente, não importa. Acredito que esses pontos deverão merecer a sua atenção se você quiser triunfar nesse período turbulento que estamos vivendo. Vamos repeti-lo? Vamos lá. Primeiro, reconheça a realidade, que é a sua tarefa mais importante. 2, transforme a psicologia de sua empresa. 3, seja ousado, corajoso, intrépido. 4, proteja o essencial, elimine o supérfluo. 5, reavalie sua equipe. 6, fale a verdade, seja transparente. E por último, acompanhe os números de sua empresa com uma lupa. Eu agora quero agradecer a você pelo seu tempo. Quero agradecer a você por me ouvir. Eu espero que eu esteja ajudando no crescimento de sua carreira. Se você quiser investir, eu sugiro que você invista na aquisição destes trabalhos. Cartas de um coach executivo a seu filho, jovens profissionais hoje, profissionais de sucesso amanhã, ou então vulnerabilidades de um executivo. Acredito que eu possa dar uma grande contribuição a você, como tenho feito ao longo de quase 42 anos. E eu espero que Deus me dê muita energia, muita força, muita vibração positiva, para que eu possa transmitir estas verdades com tanta clareza para você. Pois Deus é testemunha do amor que eu tenho por todas aquelas pessoas a quem tive o prazer de servir e que amanhã poderei servi-las novamente. Muito obrigado a você e não deixe de visitar o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, ou então me mande um e-mail para contato@gutenberg.com.br, telefone 3253-3599. E haveremos de nos encontrar, se Deus assim o permitir, na próxima semana. Até lá!